Fala pessoal, estamos começando aqui mais um webinar da Ciclo E-Commerce. Sou o Flávio, um dos sócios fundadores aqui da Ciclo E-Commerce. Se é a sua primeira vez vendo algum conteúdo nosso, não sei se você está assistindo aí, seja pelo canal do YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente solta vídeos todos os dias. Não esqueça também de se inscrever no Roy Concast, o nosso podcast. E se você está pelo LinkedIn, não esquece aí de seguir a nossa página também e seja muito bem-vindo ao nosso webinar sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente está chegando na reta final, último trimestre de 2024. A gente, se você ainda não bateu a meta, ainda dá tempo de você bater a meta da sua operação, mas, o que eu quero trazer para vocês é como que você vai se preparar para o ano de 2025. Eu acho que o ano de 2025 é um ano de bastante oportunidade para quem está dentro do mercado digital, para quem está dentro do mercado de e-commerce. E o que eu quero trazer para você, né? Se você é o gestor de marketing, cuida de uma área de marketing do e-commerce, hoje o conteúdo é especial para o quê? Para você conseguir planejar esse investimento de mídia e você já conseguir, né? Pô, com qual budget que você vai trabalhar, para onde vai ser direcionado o investimento, quais são os gaps da sua operação. Então, esses são os objetivos hoje aqui do webinar. Espero que a gente ajude vocês. Legal? A gente vai passar por 3 etapas, né? Que é a parte de mercado, comunicação e canais de vendas. É por isso que se passa um plano de mídia, principalmente voltado para e-commerce. Bacana? Bom, preparei uma planilha aqui para vocês. Se vocês quiserem essa planilha, não esquecem, deixa o comentário aí se você estiver vendo pelo canal do YouTube. Se você estiver no LinkedIn, coloca o comentário aqui que também que a gente manda aí no seu inbox. Bacana? Bom, antes da gente começar na utilização da planilha, não sei se todos conhecem esse conceito, mas o consumidor, né, as pessoas, eles passam por 5 níveis de consciência. Esse método ele foi desenvolvido pelo Eugene Schwartz. Então, se você dá um Google aí, depois busca, se aprofunda dentro desse assunto, que é um assunto muito interessante. Mas o método em si, ele não é valioso se a gente não souber conectar ele dentro do dia a dia. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês dentro do webinar, tá? Mas, Flávio, quais são as partes, né, que esse consumidor lhe passa? Então, qual que é a primeira fase aqui, se a gente for ver dentro desse infográfico, né? Então, a primeira etapa é a etapa totalmente inconsciente, ou seja, né, a pessoa ela não tem a consciência ali sobre o problema que ela está passando, ou até mesmo, né, se a gente for para algum determinado mercado, ela não tem a consciência ainda por um determinado desejo que ela possa vir a ter. A segunda etapa é se ela está consciente do problema. A terceira etapa, consciente da solução. A quarta etapa, consciente do produto. E totalmente consciente, que é o momento onde a pessoa ela toma uma decisão de compra. Tá? Então, só recapitulando, né? Se você já conhece esses 5 níveis, ok, mas a ideia é a gente introduzir isso para o nosso dia a dia. E é isso que eu quero fazer aqui. Também deixei nessa planilha links aqui mais completo, né, de cada tema que foi escrito dentro do nosso blog. Você pode ir lá e conferir. A gente vai trazer 2 conceitos aqui, tá? O primeiro é o funil de marketing, né? Então, quando a gente está naquela camada ali mais de inconsciente, ainda está se conscientizando de algum problema, a gente está na camada de reconhecimento. Esse público, né, esse pool de pessoas de um determinado mercado, ele gira em torno a 70% a 80%. Pessoas que estão na fase de consideração vai variar entre 15% a 25% e na fase de conversão vai variar entre um público a 1% a 5%. Pô, Flávio, por que você separou essas estatísticas? Estatísticas, elas são fundamentais para a gente desenvolver uma projeção. Porque quando a gente vai para a parte de mídia, a gente precisa ver se os nossos indicadores e métricas estão bons em comparação com o mercado. A gente precisa dimensionar o público que a gente vai impactar em cada canal. E também a gente precisa dimensionar qual vai ser os nossos esforços para cada etapa do funil, né? Pô, será que a gente precisa focar mais na camada de reconhecimento, porque existe um público muito grande? Será que a gente precisa focar muito mais na conversão que a gente não está captando
a demanda e por aí vai. Então, são pontos importantes a gente ter de estatísticas. Quando você pegar essa planilha, todas as células que tiver esse roxinho aqui é na onde você pode alterar e colocar os dados do seu mercado, né? Então, por exemplo, pô, Flávio, por que você colocou já aqui 80%, 19%, 1%? Aqui está livre para você porque cada mercado existe um nível de conscientização diferente, né? Então, por exemplo, às vezes um mercado as pessoas elas estão mais conscientes, às vezes no outro mercado elas estão menos conscientes, às vezes no mercado as pessoas estão mais propensas à conversão, em outros mercados elas estão menos propensas à conversão, e por aí vai. Então, é importante que você coloque ali mais ou menos com base no seu mercado de atuação, tá? Pô, Flávio, o que é esse TAM, SAM e SOM aqui que você separou? Isso daqui, ele é muito importante para a gente conseguir dimensionar mercado e a gente ver se na hora que a gente entra numa plataforma, né, como Google, Facebook, TikTok, ou às vezes a gente vai contratar, sei lá, um influenciador e por aí vai, se a quantidade de pessoas que a gente vai impactar, a gente está entrando dentro desse mercado que a gente atua, tá? E a gente vai trazer algumas formas um pouquinho mais práticas disso. Qual que é o ponto, né? Então, o que é o TAM? O TAM, ele nada mais é que o mercado total, né? Então, ou seja, todo o seu mercado que a sua empresa ela atua. O SAM já é o seu mercado filtrado, né? O que é esse mercado filtrado, né, Flávio? Então, por exemplo, pô, tô no segmento de moda e eu tenho um mercado total. Quando eu vou para o SAM e crio um filtro, eu já vou criando o público que eu atendo, idade, gênero, demografia e por aí vai. Então, aqui eu já estou filtrando o meu público. E quando eu vou para o som, o mercado que eu consigo alcançar. Então, por exemplo, né? Se eu for pegar, né? Que no caso aqui a gente está falando no caso do e-commerce, que eu posso impactar a nível nacional e internacional, dependendo da operação. Mas se eu for, por exemplo, para uma rede de loja física, eu tenho uma limitação, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que passam e transitam por aquela região. E aí ali vai determinar o meu som, que vai determinar nada mais, nada menos o teto de resultado que eu vou ter dentro daquela região. E aí, por exemplo, pô, eu tenho uma unidade, agora eu vou expandir para uma segunda loja. E isso vai se somando dentro do meu mercado. Por que a gente precisa trazer esses dados para um plano de mídia? Para a gente saber os esforços, investimentos, canais que vão ter participação de representatividade dentro da nossa comunicação e por aí vai. Flávio, da onde que eu pego os dados? Então, muito simples. Desse daqui, do TAM, existem institutos que podem fornecer isso, né? Então, quando eu estou falando do mercado mais global, eu tenho IBGE, eu tenho Estatista, você pode ter, por exemplo, você pode pegar um relatório de uma associação que seu mercado faça parte, né? Então, você pode ir lá na associação de comércio, varejista, talvez às vezes eles tenham algum relatório que possa te fornecer para você conseguir dimensionar esse mercado total. Aí você vai para o SAM, você já vai filtrando mais, você pode utilizar plataformas ali como Google, Facebook, que você consegue pegar dados mais demográficos, por interesse, por aí vai. O SOM é o público, a quantidade de pessoas que a sua marca vai conseguir atender em um determinado período, em um determinado tempo, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né? Não vou falar um segmento específico, mas eu coloquei aqui que o meu mercado ele tem 50 milhões de pessoas. Eu tenho um SAM na hora que eu filtrei de 10 milhões de pessoas e o público que eu estimei é de 10%. Então vai dar aqui em torno de 1 milhão de pessoas. Por que eu coloquei aqui na planilha, né? Começa aqui. Porque esse indicador, se eu alterar ele, então se eu colocar aqui 5%, 20%, ele vai alterar todos os outros dados da planilha, porque eu estou fazendo uma dimensionação de mercado e o público que eu quero atingir. Legal? Então, a primeira etapa para a gente fazer um bom planejamento de mídia é compreender o mercado. Eu tenho mercado, ou porque dependendo, você vai precisar trabalhar outras formas de se desenvolver esse mercado e não necessariamente através só da mídia paga, tá?
Agora, a segunda etapa é comunicação. A gente fazer projeções de mídia. Então, aqui eu deixei vazia, eu vou preencher com vocês como exemplo. Vou preencher para vocês como exemplo, mas eu tenho uma planilha aqui já completa para a gente ir para a terceira etapa. Todas essas métricas que elas estão nessas células que estão em roxo aqui novamente, você vai conseguir mexer nelas, o restante está com o cálculo já feito para a gente ganhar uma agilidade maior. Legal? O que você vai precisar de dado, né? Então, aqui na minha etapa de reconhecimento, eu já tenho o tamanho do público-alvo na camada de reconhecimento. Então, por exemplo, vou falar, por que deu esses 800 mil pessoas aqui, né? Porque se eu for aqui, né, para a camada de reconhecimento, 80% desses 1 milhão vai dar 800 mil pessoas. E assim por diante, né? Então aqui eu vou ter na camada de consideração 190 mil pessoas e na camada de conversão eu vou ter 10 mil pessoas, tá? Deixa eu só colocar uma outra célulinha roxa aqui para vocês entenderem. Agora, a gente vai para a segunda camada. Vou falar porque Google, Meta e TikTok, por aí vai. Pessoal, aqui é só um exemplo para vocês conseguirem planejar. Se vocês quiserem depois mexer na planilha, colocar mais canais, fiquem à vontade, tá? Porque aqui a gente vai precisar trabalhar com um share. Então, por exemplo, aqui eu coloquei no caso 60% do Google, 30% de share de mídia, né? Para o Meta e 10% TikTok. Isso daqui vai variar muito de mercado para mercado. Aqui eu estou trazendo um exemplo para a gente conseguir desenvolver essa planilha e determinar as nossas projeções. Então, o que a gente vai fazer, né? Na hora que a gente for vir aqui em Google, 480 mil pessoas são 60% desse público de 800 mil, quando a gente está falando na camada de reconhecimento. Por que é importante a gente ter esses dados, se tratando de uma projeção, para a gente definir metas, né? Por quê? Qual que é o principal objetivo de mídia? A gente fazer com que a nossa comunicação alcance o nosso público. E depois, com pontos voltados a vendas, conversão e por aí vai, uma consequência de outros pontos que é muito voltado a oferta, é voltado a frete, é voltado a produto, por aí vai. São outras consequências que vai muito além de mídia, tá? Então, aqui a gente vai precisar alcançar, né, 480 mil pessoas dentro do Google, e aqui tem algumas métricas que você vai trabalhar, que é o quê? Frequência. O que é frequência, pessoal? Frequência é a quantidade de vezes que os nossos anúncios eles são exibidos para essas pessoas, que é a quantidade de impressões que a pessoa recebe da sua marca, do seu produto, da sua campanha e por aí vai. Quando a gente vai trabalhar ao longo do funil, que é muito importante vocês entenderem, a gente precisa impactar essas pessoas no mínimo 8 vezes ao longo do funil, né? Então, por exemplo, somando camadas de reconhecimento, consideração e conversão, eu preciso chegar numa frequência pelo menos de 8 vezes para a pessoa conseguir lembrar da minha marca. Bacana? A segunda métrica é CPM, que é o custo por mil impressões. Por que essa métrica está presente aqui na camada de reconhecimento? Porque a camada de reconhecimento ela é muito focada no alcance, tá? Então, o objetivo das nossas campanhas, né, na hora da gente olhar ali dentro das plataformas, a gente quer que a maior quantidade de pessoas dentro desse público-alvo que a gente determinou sejam impactadas pela nossa comunicação, tá? Então, a gente tem duas métricas que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, dentro de reconhecimento. Então, o que eu aconselho vocês, né? Então, em reconhecimento, a gente trabalhar pelo menos com 4 de frequência. Por quê? Não adianta nada eu impactar aqui, por exemplo, ó, meu público uma vez. Então, eu vou fazer com que a pessoa veja a minha comunicação somente uma vez. Então,
coloquem ali dentro, dependendo da campanha, você consegue setar a quantidade de frequência que você quer que exibam os seus anúncios, mas monitore isso. Então, vá preenchendo aqui, ó, 4, 4, 4. Então, vocês estão vendo, ó, que cada pessoa desse público, ela vai ser impactada 4 vezes e a gente vai ter um volume de impressões de 1.920.000 impressões dentro dessas campanhas. Isso vai ajudar o quê? A gente a projetar o custo, que é o quê? Na hora que você estiver ali dentro das plataformas, na hora que você criar as campanhas, criar o público, por aí vai, as plataformas geralmente elas trazem um parâmetro médio do CPM, né, que é o custo por mil. E aí você pode preencher aqui. Vamos supor que o custo por mil seja de R$3, tá? Então aqui vai ser um custo por mil de R$3. O que significa isso, né? Para cada 1.000 impressões, ou seja, para cada 1.000 vezes que meu anúncio é exibido, eu pago R$3. Só que, para mim, dentro do Google, conseguir impactar esse volume de impressões, eu vou fazer esse total de investimento, que vai dar R$5.760. Legal? E aí você vai fazendo assim por diante, para cada plataforma, igual eu comentei. Putz, eu não trabalho com Meta, não trabalho com TikTok, coloca aí o canal, a mídia que você acha ideal. E em Share também você trabalha com base nas suas estatísticas. Bacana? E agora a gente vai para a camada aqui de consideração, né? Consideração, a gente adiciona algumas outras métricas. Então, a gente tem a frequência, aqui em consideração, legal vocês trabalhando com 2 a 3, vou colocar aqui 2, novamente. E entra uma outra CTR. O que é a CTR, né? O que é essa métrica, né? É a taxa de clique nos seus anúncios, né? Ou seja, qual é a quantidade de pessoas em percentuais que na hora que os seus anúncios imprimem ali na tela dele dentro das plataformas, as pessoas clicam, elas se interessam e por aí vai. Flávio, o que essa métrica ela indica? Ela indica como que a sua comunicação ela está sendo bem direcionada para o seu público. E você pode validar duas coisas, né? Você pode validar se você está segmentando na forma correta suas campanhas e você pode validar também se a sua comunicação, né, a copy, vídeo, imagem, por aí vai, ela está sendo efetiva com o público que você está direcionando essa comunicação, tá? Aqui eu vou colocar uma CTR em torno de 1,5%, por exemplo. É legal que você pega essa métrica, né? Então, você está trabalhando aqui no ano de 2024, pega a média aí dentro da sua conta e vai projetando isso. Bacana? Vou colocar aqui 1,5. A gente tem uma outra métrica agora. Essa daqui é uma métrica que a gente coloca como que eu vou dizer? Como estimativa, não é uma métrica que você tem calculada, real, por aí vai. É uma métrica chamada Connect Rate, que é o quê? A quantidade de pessoas, né? A gente traz uma estimativa de quantidade de pessoas que clicaram no anúncio e conseguiram ir para o seu site, porque a gente tem alguns fatores que é o quê? Pode cair a conexão Wi-Fi, pode cair 3G, o seu site pode estar pesado, N fatores pode fazer com que o público que clicou no seu anúncio, ele não ir para a sua loja, nem ver o produto e por aí vai. Aqui eu coloquei uma taxa de sucesso de 98%, né? Aí você pode fazer esse dado através do seu Analytics, né? Então, pega ali a quantidade de cliques que você está tendo na sua conta do Meta e vê a quantidade de sessões através da Origem Mídia que as pessoas estão chegando dentro do seu site e aí você vê qual que é a média de Connect Rate. Legal? Para o Connect Rate, né? Então, a gente teve aqui 4.560 cliques e a gente desceu para 4.469 sessões por conta do Connect Rate. Em torno de 100 pessoas aí, mais ou menos, não conseguiram acessar o site. Tá? Baseado nisso, né? Então você estrutura ali também um público de consideração. A gente vai ter o CPC ou custo por sessão, né? Então tem muitas pessoas hoje chamando de custo por sessão por conta desse Connect Rate, né? Então o CPC ele é o custo por clique
Então, se a pessoa clicar na foto do seu anúncio, no link, por aí vai, é contabilizado como CPC, dependendo da plataforma, e tem uma nova métrica, o CPS, que as pessoas usam como custo por sessão. Então, baseado nesse histórico de 2024, coloque aí também para você conseguir puxar, né? Então, aqui no caso, eu vou colocar, sei lá, um CPS de 1,30. Então, para cada pessoa que acessa a minha loja, por aí vai, eu estou pagando 1,30. Bacana? Então, para que eu consiga gerar, né, 4.469 sessões, eu vou ter um investimento de R$ 5.809, tá? Então, vocês estão vendo como o preenchimento de cada métrica, ela é importante para a gente conseguir chegar num orçamento. Bacana? Aí vão preenchendo os canais. Aqui no caso de consideração, eu coloquei Google e Meta, mas também vocês podem ficar à vontade para conseguir incluir aí conseguir incluir o indicador de vocês. E aqui no final a gente tem as campanhas com objetivo de conversão. Aqui eu coloquei só o Google. Vocês podem ver, que o tamanho do público ele vai mudando também, né? Então, aqui eu tenho em torno de 800 mil pessoas, aqui eu tenho 190 mil pessoas sendo segmentadas nas minhas campanhas, e aqui eu tenho em torno de 10 mil pessoas. Aqui novamente, né? Eu tenho colocar a frequência de 2. Geralmente, em campanhas de conversão, a gente tem um CTR maior, trazendo como experiência aqui da Ciclo, geralmente entre 5% até 10%. Vou colocar aqui baixo, 5% nas campanhas de conversão. E aí aqui a gente tem outras métricas, né? A gente tem a taxa de conversão, tá? Então, campanhas de conversão tendem a chegar a 5% também, dependendo do segmento. Aí é legal você trazer dentro do histórico que você tem. E uma outra métrica é o CPA, ou seja, o que é o CPA, né? O custo por aquisição. Para cada pedido que é feito, quanto que você está pagando para você conseguir projetar, às vezes, aumento de investimento dentro dessa campanha, por aí vai. Então, vamos supor que eu estou pagando aqui R$30, tá? Então, para que eu tenha 50 vendas nesse canal, eu vou precisar investir R$1.500, por exemplo, tá? Então a gente foi preenchendo, eu preenchi aqui algumas informações, eu vou compartilhar aqui com vocês, uma que eu já tenho preenchida, porque senão não vai pegar aqui informação na última aba, tá? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês essa guia. Deixa eu ver se já está exibindo. Deixa eu ver. Boa. Bom, vamos lá, né? Agora a gente vai para os canais. Então a gente passou por mercado, a gente passou por comunicação, que são as mídias que a gente vai trabalhar, e a gente passou pelos canais, tá? O que são os canais, né? Os canais são os canais de venda. Então, no caso dessa operação aqui, eu coloquei o site e coloquei o WhatsApp ali, né? O time de atendimento acaba vendendo. Coloquei aqui um share de venda desse canal de 70%, que ele recebe de demanda, e o share aqui do WhatsApp em torno de 30%. Qual que é o ponto aqui, né, pessoal? Todas tudo que está em roxo aqui, rosa, você pode trabalhar dentro dessa métrica, você pode mexer, e os demais tá pegando tudo das outras abas, tá? Para a gente conseguir projetar. Então, qual que é o ponto quando a gente chega nos canais de venda? São duas métricas que são muito importantes da gente avaliar. Que a primeira é a taxa de conversão, que é, então, putz, eu trabalhei lá o mercado, eu sei qual que é o mercado, eu sei qual que é o meu público, eu estou trabalhando nas mídias, eu trabalhei a comunicação dessas mídias, aí as pessoas, elas estão sendo direcionadas para o ambiente de vendas, né? Então, para o site e estão sendo direcionadas para o WhatsApp. A gente precisa, nesse momento, medir a eficiência desses canais. Então, o que eu preciso medir, né? A eficiência da oferta do meu produto, o preço, o frete, eu preciso medir também a usabilidade, eu preciso medir uma série de coisas para saber se está bom.
Então, trazendo um parâmetro aqui para vocês, no Brasil, a taxa de conversão média está em torno de 1,92%, se eu não me engano, tá? E quando a gente vai para o WhatsApp, chega até 6% de taxa de conversão. O que você precisa ver e analisar aí dentro do seu e-commerce, né? Preencha aqui a planilha também, para você conseguir projetar. Então aqui eu coloquei um cenário onde a minha taxa de conversão é de 1,5%, tá? Então você precisa trazer isso para saber se a sua oferta ela está sendo bem trabalhada com base nas métricas de mercado, né? Então, por que a gente vai trazer isso? Porque são métricas, todas essas métricas que eu coloquei aqui dentro dessa planilha que estão em rosa, em roxo, elas são métricas que a gente consegue ter controle. O que eu quero dizer? A gente consegue ter controle. A gente consegue ter planos de ação para conseguir trabalhar em melhorias dentro da nossa estratégia. Então, quando eu estou falando de taxa de conversão, eu consigo trabalhar todos esses aspectos que eu comentei para vocês. Oferta, frete, produto e por aí vai. E todos os outros indicadores, eles são indicadores de impacto. Então, por exemplo, para mim ter 158 pedidos, eu estou no indicador de 1,5%. Só que se eu melhorar para 2%, por exemplo, eu vou ter 210 pedidos, tá? Esse que é o ponto. Então, por exemplo, às vezes por experiência, tá? Às vezes chegam operações que, putz, não bate meta, não bate meta, não bate meta. E o que acontece? Muitos gestores, eles não estão trabalhando nas métricas que eles têm controle. Às vezes ele fica preocupado com coisas que ele realmente não tem controle. Então, são pontos muito conectados a fator externo, tá? Outra métrica que a gente tem controle é ticket médio. Então, a gente consegue desenvolver estratégias de upsell, de cross-sell e por aí vai, para fazer com que a cada compra o meu cliente ele queira gastar mais, sem forçar, né? Então, por exemplo, que seja benéfico para o meu cliente gastar mais na minha loja. Então, aqui no exemplo, eu coloquei um ticket médio de R$250. E aí a gente pode ir trabalhando. Vamos supor que fosse R$300. Então, quanto mais, né? Como que eu vou dizer para você? Quanto mais a gente vai melhorando esses números, a gente vai tendo resultados maiores sem necessariamente ter que investir mais, tá? Então, deixou legal? E aqui, o que a gente tem aqui embaixo? A gente tem o resultado geral, né? Então, já preparei algumas métricas que é o ROAS e o ROI. Então, o ROAS é o retorno sobre publicidade e o ROI é o retorno geral aí do projeto que você está tocando. Bacana? Então, esses pontos, pessoal, são pontos muito importantes, né? Então, o que eu quero que vocês desenvolvam, né? Ao pegar essa planilha e vocês verem as métricas, indicadores, é vocês entenderem onde que vocês vão trabalhar planos de melhoria. Pô, Flávio, será que eu preciso trabalhar mais frequência? Será que eu preciso melhorar a CTR dos meus anúncios? Será que eu preciso melhorar o carregamento, por exemplo, do meu site, para que no momento que as pessoas cheguem até a minha loja, eles não percam a conexão? Então, é legal vocês olharem esses indicadores, essas métricas dentro do plano de mídia e trabalhar em cima de melhorias. E trazendo aqui para a parte final, coloquei aqui adicional, mas aí eu acho que é legal vocês olharem dentro da sua conta do Analytics por aí vai, que é o funil do e-commerce, que é uma coisa diferente do funil de marketing, né? Então, funil de e-commerce já é um momento onde os consumidores eles já estão dentro do seu site, do WhatsApp, por aí vai. E aí existem etapas, né? Quais são as etapas do funil do e-commerce? Então, a gente tem a página do produto, a gente tem a etapa de carrinho, a gente tem o checkout e a conclusão final do pedido. E aí é legal você entender em quais camadas os usuários eles estão travando, né? Então, aqui de 100% das pessoas que chegaram até o site, 30% adicionaram o produto no carrinho,
Dessas pessoas que adicionaram o produto no carrinho, 10% chegaram no checkout e das pessoas que chegaram no checkout, 80% dessas pessoas concluíram a compra. Então, é legal vocês analisarem isso, porque tudo isso vai influenciar na projeção, no plano de mídia e impacto de vendas que vocês vão ter vindo da sua loja. Legal? Bom, a gente vai deixar disponível, né, esse material. E agora a gente vai abrir aqui. A Thalita está acompanhando aqui com a gente o webinar. Ela separou algumas perguntas aí da nossa audiência que são interessantes para a gente conseguir falar um pouquinho aqui. Legal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Como aplicar o conhecimento dos níveis do consumidor em uma estratégia de mídia de forma eficiente? Com aplicar? Bom, igual eu comentei, né? Qual que é a camada principal para conseguir aplicar isso de forma correta? Primeiro ponto é você selecionar. Então, vou trazer aqui como exemplo, né? Você selecionar, quando a gente está falando de mídia, tá, pessoal? Você selecionar as plataformas, então, quais mídias você vai trabalhar para cada etapa. Então, vou trazer um exemplo, né? Então, hoje em dia, o que a gente considera aqui na Ciclo pelas experiências que a gente tem? Que trabalhar influenciadores na etapa de reconhecimento tem sido mais barato e mais benéfico para os nossos clientes. Então, eu poderia até colocar aqui influenciadores como canal de mídia, tá? Porque é um canal que ele é mais barato, a gente consegue trabalhar com um público que ele não, muitas vezes ele nem está consciente e a gente consegue criar autoridade ali com a voz do influenciador, tá? Quando a gente vai para a camada ali, por exemplo, dos 5 níveis, né? Quando a gente já está falando mais de fundo de funil, vocês podem ver às vezes que, sei lá, se você for para um Google, né? Uma campanha, às vezes, de shopping, uma campanha institucional, então, sei lá, um shopping dentro de uma PMax, ela pode muitas vezes performar melhor em vendas, porque a pessoa já está totalmente consciente. Só que o que acontece, né? O que a gente debate muito na Ciclo, a gente conversa com vários gestores e por aí vai, é que grande parte do mercado de e-commerce, as marcas, eles estão investindo muito dinheiro, é o que a gente chama de captação de demanda, né? Então, eles deixam de trabalhar toda essa camada aqui, e às vezes quando chega aqui, ele só é mais uma opção, né? O que eu quero dizer com isso? O consumidor, ele nem lembra, e aí acaba nem sendo isso. Então, uma forma de aplicar que você pode pensar é essa. Se eu tenho uma meta de receita, o que preciso me atentar melhor na projeção de mídia? Se tem uma meta de receita, o que a gente vai precisar sempre pensar, né? O primeiro ponto é, falando de mídia paga, se o volume, o público, né, o volume de vendas que a gente quer atingir, a gente está conseguindo chegar no público total para isso, né? Então, às vezes a gente coloca uma meta ali, só que a gente não está conseguindo alcançar uma quantidade ideal de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também em mídia, às vezes a gente está alcançando de forma unitária essas pessoas, só que a gente não está tendo frequência. Então, os nossos anúncios eles não estão sendo exibidos, e para atingir também as questões das vendas, quando a gente está projetando mídia, é muito isso daqui, ó. Taxa de conversão e ticket médio. Então, quanto melhor a sua taxa de conversão, melhor o seu ticket médio, menos é o esforço de... Eu vou utilizar aqui como se fosse um cenário A e um cenário B, tá, pessoal?
vamos supor que seja uma loja A e uma loja B. Na loja A, a gente tem esses 1,92%. E na loja B, a gente tem, deixa eu ver, 3% de taxa de conversão. Vocês percebem que eu tenho quase que o dobro do volume de vendas só de ter melhorado a minha taxa de conversão. E se eu for trabalhar o ticket médio aqui, é a mesma coisa. É aquilo que eu comentei para vocês, né? Receita só vai ser o reflexo desses dois pontos aqui, que é a oferta, quantidade de dinheiro que o cliente gasta na loja, por aí vai. Não. A pergunta aqui, né? Em relação à projeção de vendas e investimento em marketplaces, eu sigo a mesma lógica da planilha de mídia apresentada aqui? Não. Essa planilha, ela não serve para marketplace, por quê? O marketplace, o público do marketplace, 100% deles estão aqui, ó, que é o totalmente consciente. Porque, parem para pensar, né? No marketplace, o público, ele já está ali no momento da compra, ele está explorando, porque todo o trabalho de consciência, por aí vai, foi feito pela marca do marketplace, né? Então, o Mercado Livre trabalhou muito bem a marca dele, que os produtos estão disponíveis lá na loja, Shopee, Amazon, a mesma coisa, entre outros, né? Então, essa planilha aqui, essa projeção, ela não serve. Então, ali dentro do marketplace, você vai precisar ver o volume de buscas que tem, geralmente mensalmente, melhorar muito bem a sua imagem para ter mais cliques em questão de CTR, por aí vai, melhorar às vezes a descrição do produto para ter uma taxa de conversão melhor. Então, é uma série de coisas. Bacana? Bom, então essas foram as 3 perguntas finais aí para a gente chegar aqui no final desse webinar. Pessoal, você que acompanha até o final, não esquece de comentar aqui, dar o like, encaminha aí para a pessoa que você acredita que possa ajudar esse material. Então, não esquece também, né, de acompanhar as nossas redes, nossa página no LinkedIn, YouTube, por aí vai. Para a gente é muito importante ter o feedback de vocês de volta para a gente conseguir melhorar os conteúdos que a gente produz aqui, e também a gente espera também que esse conteúdo possa ajudar a estratégia aí da sua operação. Muito obrigado e até o próximo webinar.